E o Evangelho, Jesus vai destacar tudo isso e ainda mais ainda, ele vai explicar com uma parábola que é maravilhosa, que nós vamos aqui tentar desdobrar ao máximo. Então, Jesus diz assim, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo de 21 até 35. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Os 7 vezes já era bastante. Bastante vezes, Senhor. Mas Pedro não pensava em perdoar sempre. Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não, Pedro. Não é perdoar bastante, é perdoar sempre. Esse 70 vezes 7, na linguagem hebraica, é muito claro. Perdoar sempre. Ô, meus irmãos, às vezes a gente tem na vida da gente algumas pessoas chatas, que irritam a gente, que incomodam a gente, não tem? Às vezes você tem um parente, às vezes você tem um cunhado, um tio, um irmão, um amigo que ele te irrita, ele é antipático para você, você tem que perdoar sempre. Está aqui. É o mestre falando. Eu não estou inventando nada, né? Mas aí eu acho belíssima essa parábola que Jesus conta, belíssima. E a gente vai entender por quê. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, né? Quem quer viver com Deus, o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quem é esse rei? É Deus. Quem são os empregados? Somos nós. Deus vai acertar as contas com a gente um dia. Né? Vai, na eternidade. A igreja fala que nós vamos passar por um juízo particular, que vai definir eternamente a nossa sorte, que não vai mudar no juízo final. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Aqui, a Bíblia de Jerusalém fala em enorme fortuna, mas o original, se você olhar lá na Bíblia de Jerusalém, fala 10.000 talentos. O cara devia 10.000 talentos. Gente, sabe o que é 10.000 talentos? Um talento equivalia a 6.000 denários, que aqui vai falar depois do denário. O que é o denário? O denário era uma moeda que valia um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Você colocar aí, por exemplo, 100 reais hoje, né? Um trabalhador bem simples, aí, um servente de pedreiro, 100 reais. Um denário equivalia a 6.000 reais. Ok? Então, se você põe mais 2 zeros aí, se você multiplica por 100, né? Você vai ter em cruzeiro. Então, você vai ter aí um valor. Só que o sujeito devia 10.000, então você tem que botar mais 4 zeros. Sabe quanto é que vai dar isso, gente? Eu fiz as contas. Vai dar 6 bilhões de reais. É só você fazer 6.000 vezes 100 vezes 10.000. Vai dar 6 bilhões de reais. Você já pensou o que é isso? Alguém dever 6 bilhões de reais? O que Jesus quis dizer com isso? O cara devia uma dívida impagável. Ninguém consegue pagar 6 bilhões. O que Jesus está querendo mostrar? É quanto custou o nosso perdão. Ou seja, um valor que eu não posso pagar, infinito. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo. Não tem coisa pior, né? Vender a pessoa como escravo. Tomou a vida dele, que o escravo não tinha mais direito à vida, né? Como escravo, junto com a mulher e com os filhos. Pior ainda, vai vender a mulher também e os filhos.
Tem coisa melhor para você do que alguém chegar para você e dizer, vou vender você como escravo. O escravo não se pertence mais. E também vou vender sua mulher. E vou vender seus filhos. Meu Jesus amado, para mim não teria sofrimento maior na vida do que eu ser vendido como escravo e ver minha mulher e meus filhos. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Não vai pagar nunca. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. É o que Deus fez conosco. Gente, o que significa isso? O preço do nosso perdão custou a vida de Jesus Cristo. Qual é o preço do perdão do meu pecado? 6 bilhões de reais? Não, muito mais, a vida de Cristo. Quanto vale a vida do Filho de Deus? É um valor infinito. E aqui nós temos que entender uma coisa muitíssimo importante, que eu sempre explico, que eu aprendi isso aí com Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, naquele livro dela, Diálogos. Né? O pecado fere a majestade infinita de Deus. Então, a culpa nossa, diante do pecado, é infinita. Por quê? Porque você fere a majestade infinita de Deus. Por isso que essa dívida aí, impagável. Se você cometeu uma falta contra seu irmão, é uma falta humana, tem um peso, está certo? Mas se essa mesma falta for feita contra, vamos supor, uma autoridade, seu pai, por exemplo, opa, aí a culpa é muito maior. A mesma falta passa a ter uma culpa muito maior, por causa da autoridade do seu pai. E se você ofender, por exemplo, vamos supor, o Papa, viu Jesus amado, aí a sua culpa é muito maior do que você ofender o irmão, ofender o pai. E se você agora, com essa falta, ofender a Deus? Qual é o tamanho da sua culpa? É infinita. É 6 bilhões de reais. O que significa isso? Porque a majestade de Deus é infinita. A majestade do seu filho não é infinita. A majestade do seu pai não é infinita. A majestade do Papa não é infinita, mas a majestade de Deus é infinita. Gente, aí nós entendemos o horror que é o pecado. Você só entende o horror que é o pecado quando você olha para a cruz de Cristo. O que Cristo teve que passar para pagar o nosso pecado. Gente, quanto é maior a gravidade de uma doença, mais pesada tem que ser a terapia, não é assim? Se você está com uma dorzinha de cabeça, toma aí uma Neosaldina, e daqui a pouco passa. Né? A gravidade é pequena, a terapia é pequena. Mas se a pessoa tem um câncer, eu vi isso de perto da minha esposa. Foram 6 anos de terapia, 6 anos de quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Meu Jesus amado. Porque a gravidade é grande, então a terapia tem que ser grande. Agora você vê uma coisa, foi preciso a morte de Jesus na cruz para o perdão dos nossos pecados. Agora você vê a gravidade do pecado. A terapia de Deus foi a morte do seu filho na cruz. Foi uma terapia que custou infinito. Então, qual é a gravidade do pecado? É infinita. A gravidade do pecado é infinita. Por isso que foi preciso um preço infinito. É isso que Jesus quer mostrar na parábola. O sujeito foi perdoado de 10 mil talentos. Um talento, gente, significava 35 quilos de ouro.
ou 6.000 denários na época. Está entendendo o horror que é o pecado? Então Jesus manda perdoar, porque nós fomos perdoados com o preço infinito da vida de Jesus. Se a gente não entender isso, se a gente não meditar nisso, gente, a gente não cresce. A gente não entende o que é o cristianismo. A gente não entende o que é o mistério da redenção. E a gente não muda de vida. E continua aqui, né, Jesus dizer que ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Era 100 denários. O original está 100 denários. O que é 100 denários? 100 denários é 100 vezes 100. Um denário põe aí 100 reais. Era 10.000 reais. Ele foi perdoado de 6 bilhões de reais. E não quis perdoar o outro que devia para ele 10.000 reais. Nem deu uma chance para ele pagar. O que Jesus está dizendo para a gente? Às vezes a gente não perdoa uma falta pequena. A gente não dá nem chance do sujeito se arrepender, pedir perdão para a gente já esculacha o sujeito e já quer botar o cara na cadeia. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. É a nossa intolerância com os outros. Aquela pessoa que irrita a gente, aquela pessoa que fez alguma coisa para a gente, você já quer arrebentar a pessoa. E já sai falando mal dela para todo mundo. E já sai difamando a pessoa. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado maldoso não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. É o que a gente faz com os outros. Deus perdoou para nós uma dívida infinita, que é o preço do nosso pecado, que fere a majestade infinita de Deus. Por isso a culpa é infinita. E agora eu não perdoo o outro que falou um desaforo para mim, ou não me criticou, ou eu não sei, ele é antipático para mim. Não. Gente, vamos vencer toda antipatia. Vamos perdoar do coração toda pessoa que nos ofende. Vamos perdoar toda pessoa que, não sei, às vezes irrita a gente. Faça esse exercício. Comece a perdoar as coisas pequenas, daqui a pouco você está perdoando as coisas grandes. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida infinita, né? Porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Sabe, eu vejo aqui, às vezes, o purgatório. Né? Jesus não está dizendo que jogou o sujeito no inferno, não. Mandou que ele fosse torturado até pagar toda a sua dívida. No purgatório eu vou ter que pagar toda a dívida. Todo mundo que eu não perdoei nesse mundo, eu vou ter que pagar essa dívida no purgatório, se eu não pagar aqui nesse mundo. Aquela vidente, que eu acredito nela, Maria Sima, Maria S-I-M-M-A, uma vidente que tinha visões das almas do purgatório, conversava com as almas do purgatório, né? E o padre José Eduardo fez um vídeo esses dias dizendo que realmente ele também acredita, eu acredito. E a Maria Sima conta que conversou com muitas almas no purgatório, que ficaram no purgatório lá muito tempo porque não perdoaram as pessoas aqui na Terra. Quer ficar livre do purgatório? Pelo menos nesse ponto, perdoa todo mundo. De coração, perdoa todo mundo. Eu sei que isso não é fácil, gente. Se fosse fácil, não seria grande. Tudo que é grande, tudo que é belo, custa. Então, sabe o que você tem que fazer? Olha para Jesus na cruz. Olha para a Virgem Maria aos pés da cruz. Fala para Jesus, ô Jesus,
Me dá essa força sua de perdoar que o Senhor perdoou os seus algozes. Me dá, Jesus, essa graça. Dá-me, Jesus, a graça de eu amar os meus irmãos, até as pessoas que eu não gosto, amar com o teu amor. Gente, amar com o amor de Jesus, um amor sobrenatural. Sim, Jesus, eu não quero amar os meus amigos ou inimigos, eu não quero amar com o amor humano, eu quero amar com o amor divino. Eu quero amar com a força do teu amor, Jesus. Jesus, põe no meu coração o teu amor. Amar como o Senhor ama. Como o Senhor amou os seus algozes na cruz, perdoando. Mãe Santíssima, Mãe querida, que perdoava todos aqueles que maltratavam seu filho. Você não acha uma palavra na Bíblia dizendo que Nossa Senhora se revoltou, xingou, ofendeu, blasfemou contra os fariseus, doutores da lei, e que mataram seu filho, que flagelaram Jesus, que, né, sei lá, crucificaram? Não. Ela estava ali aos pés da cruz chorando, entregando seu filho, perdoando como Jesus perdoava. Ela escutou Jesus dizer: Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então peça agora a Nossa Senhora. Nossa Senhora, me dá a força que eu preciso para perdoar essa pessoa que eu não gosto. Essa pessoa que fez mal para mim. Essa pessoa que me difamou. Essa pessoa que pegou dinheiro meu e não devolveu. Essa pessoa que falou mal de mim lá na fábrica. Quem sabe fez eu perder até meu emprego por causa disso. Virgem Maria, eu invoco tuas lágrimas para a Senhora me dar graça de eu perdoar. A graça de eu não ter rancor, não ter ódio dessas pessoas. Meus amigos, é uma graça. É uma graça, é uma bênção. Temos que pedir, temos que implorar a Deus a graça de perdoar, porque não é fácil, porque a nossa natureza, ferida pelo pecado original, a nossa natureza quer o ódio, ela quer o rancor, ela quer o revide. O natural é isso, a carne. A carne quer vingança, não se iluda. Só tem alguém que tira esse veneno da nossa carne, é a graça de Deus, é a graça de Jesus. Quando você rezar, quando você comungar, quando você receber Jesus na Eucaristia, hoje ou amanhã, diga para Jesus: Jesus, me dá essa graça de eu perdoar sempre. Sempre, 70 vezes 7. Né? E Jesus completa dizendo assim, né? É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Não perdoar de coração. De coração quer dizer com boa vontade. Um desejo mesmo. Aí, meus irmãos, é só o amor de Jesus que nos dá essa graça. Senhor, eu não quero perdoar meu irmão com o meu amor. O meu amor é pequenininho. Meu amor é extremamente pequeno. Eu quero perdoar Jesus com teu amor. Com o amor de Deus. Gente, é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Não é? Os mártires perdoavam com o amor de Jesus. Os mártires perdoavam com o amor de Jesus. E a gente, né, perdoar, pedir a Deus o perdão, né, e Deus nos perdoará. Que bom saber que Deus nos perdoa sempre, desde que a gente também perdoe as pessoas. Amém? Reflita nisso mais um pouco. Reze sobre isso. Coloque tudo isso no coração de Deus. Um grande abraço. Tenha um domingo abençoado por Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.